Olá, pessoal! Vamos para mais um vídeo, as nossas reflexões. E fica aquela dica, se você gostar, compartilha para que outras pessoas possam também aprender, ouvir, pensar, refletir. Nesses dias de isolamento, sempre é bom pensarmos um pouco sobre coisas positivas. Então vamos juntos, iniciando com uma pequena prece, agradecer ao Pai, a Jesus, que nos inspire para que possamos ser úteis, levar um pensamento bom e positivo para aqueles que necessitam. Que assim seja. Bom, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um livro que eu acabei de ler. Esse livro aqui é do André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia. O André Trigueiro é jornalista e espírita, confrade nosso, e ele escreveu esse livro aqui, foi editado pela Federação Espírita Brasileira. É um livro muito interessante sobre a ecologia e o que é que o espiritismo tem a ver com a ecologia. E aí ele faz um apanhado muito bacana, vários estudos, vários dados que ele traz sobre a questão da ecologia e o que nós podemos fazer, o que nós podemos contribuir com essa casa, com esse planeta que nos acolheu nesta existência. Eu gostaria de começar comentando uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 740. Ela pergunta assim, Kardec perguntou aos espíritos: para o homem, os flagelos não seriam igualmente provocações morais que o opõem às voltas com as necessidades mais aflitivas? Então é a questão 740, a resposta dos espíritos. Os flagelos são provações que dão ao homem a oportunidade de exercer sua inteligência, demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, tornando-o capaz de manifestar seus sentimentos de abnegação, de generosidade e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Olha que interessante, os espíritos estão nos dizendo que se nós conseguirmos extirpar esse egoísmo de nós, ou pelo menos amenizar, podemos ser úteis durante situações como estamos vivendo agora. E a questão dos flagelos que nos chegam nos servem para impulsionar a nossa evolução, os nossos pensamentos, os nossos desejos de melhorar, buscar melhorias, tanto para nós como para a sociedade em geral. E ele serve como uma provocação para que a gente possa sair daquela mesmice, daquele estado de conforto que nos encontramos e que as coisas não se modificam. Podemos observar que por conta desse isolamento social que estamos vivendo, não só os brasileiros, mas o mundo todo, a natureza tem se recuperado. Vamos vendo situações que nós achávamos que não poderíamos ver mais, que é a recuperação da própria natureza, dos rios, dos mares, das florestas, dos animais. E nesse estudo, nesse apanhado do livro que o André Trigueiro nos faz, ele coloca lá num determinado momento sobre um pesquisador que se toda a vida humana fosse extinta por alguma razão, se alguns animais ou a maioria deles fossem extintas, porque nós provocamos isso, né, em destruição da natureza, o planeta sobreviveria. Ou seja, é a nossa casa que sobrevive, mesmo quando não estivermos aqui. E agora nós comprovamos isso. Pelo fato de estarmos menos poluentes, vemos a nossa casa se recuperando, ficando ainda mais bela. E a pergunta fica, o que podemos fazer para recuperar ou amenizar os efeitos da nossa destruição? Então, dentro do livro, dessas pesquisas, o André vem dizendo o que nós vamos deixar para o futuro.
Como é que nós vamos deixar essa casa? É como se nós alugássemos uma casa, fôssemos inquilinos nela e antes de alugarmos essa casa, assinássemos um contrato nos comprometendo a deixar essa casa do mesmo jeito de quando nós a encontramos. É o caso do nosso planeta. Quando nós chegamos aqui no planeta, ao nascermos, encontramos ele de uma forma. Quando voltamos para o mundo espiritual, quando desencarnamos, quando falecemos, como é que a gente deixa? Qual foi a nossa contribuição para o planeta? Nós colaboramos para ele ser melhor ou para a sua destruição? Então, o livro ele vem falando bastante a respeito disso e ele vem colocar também algumas religiões, o que elas pensam a respeito. Ele fala lá do catolicismo, em que o Papa Francisco, em 2015, ele fez uma encíclica, que é um documento vaticano baseado na proposta de Francisco de Assis, que não é à toa é o patrono da ecologia. E nessa encíclica ele defende o meio ambiente, ou seja, para que aqueles que são adeptos a esta religião, ao catolicismo, possa pensar na defesa do meio ambiente. Qual é o papel que nós estamos desempenhando para defender a casa que estamos habitando? No budismo, o seu líder espiritual, Dalai Lama, ele fala sobre a defesa e a ética na proteção ambiental. Então, vem toda a filosofia budista para proteger eticamente o lugar onde estamos vivendo. Os judeus explicam que a questão do sábado para eles, que é tão importante, o seu descanso, eles dizem que pelo menos uma vez por semana é preciso uma pausa de 24 horas para que a natureza se recupere. E nós vivemos numa situação em que o mundo gira 24 horas para o trabalho, para a produção, para o materialismo, e não paramos para nos recuperar disso. Nem nós, como seres humanos, e nem deixamos que a nossa natureza se recupere. Porque se as leis humanas permitem que tenhamos pelo menos uma vez por semana de descanso, essas mesmas leis promovem que outros trabalhadores estejam lá no nosso posto, no nosso trabalho, produzindo aquilo que nós não estamos produzindo porque estamos descansando. Então, a natureza não está descansando, ela não está tendo essa pausa. As religiões africanas, para elas, a natureza é sagrada, porque tudo vem da natureza. Tudo é promovido pela natureza, para os seus rituais, para o seu trabalho, para a sua transformação humana. No Brasil, nós temos a bacia amazônica, nós temos o aquífero Guarani, que é o maior legado, o maior país em água doce e tratável do mundo. E o que nós estamos fazendo com esses recursos naturais que estamos esgotando de forma muito destemperada, sem pensar, sem tomar nenhuma atitude com relação a isso? Então é disso que esse livro, do Trigueiro fala, com muita sabedoria. Existem muitos dados aqui, muitas coisas bacanas para a gente poder ler, para a gente pensar, o que nós podemos fazer na nossa casa para melhorar o ambiente que vivemos, reduzir os elementos poluentes da natureza, reduzir o nosso consumo, que muitas vezes vamos consumindo e não nos damos conta de que esse consumo está prejudicando essa casa que nos foi oferecida pela misericórdia do Pai para que pudéssemos viver aqui confortavelmente. Temos todos os recursos que necessitamos para a nossa sobrevivência.
cabe a nós preservá-los e fazer a nossa parte. Em momentos como estamos vivendo e que estamos um pouco mais parados, descansando, poderemos pensar quais atitudes, quais situações podemos modificar para colaborar com o planeta e o que nós vamos deixar aqui quando sairmos dele e o que é que vai ficar para o futuro desse planeta que nos acolheu. E eu gostaria também de dizer que esse livro ele pode ser encontrado nas livrarias, nos sites aí de vendas online, mas eu gostaria de pedir uma colaboração, se for possível. Existe um grupo de espíritas de Uberlândia que são amigos nossos do grupo GELD, Grupo Espírita Leon Denis. Eles estão promovendo a venda deste e outros livros. Esse livro, por acaso, ele está custando R$30 e eles cobram R$5 de frete pelo correio, então sai R$35. Nós vamos deixar aí na descrição o contato deles, caso você queira adquirir esse livro. Independente de você ser espírita ou não, é um livro para todos nós, porque ele fala do nosso planeta, ele fala do nosso compromisso com o lugar em que estamos vivendo. Então, se você tiver interesse, entre em contato com o pessoal do GELD, vamos deixar o link aí para o contato, e adquira esse livro, leia, pense, veja o que é possível você fazer. Existem medidas muito simples que ele nos convida, nos orienta para que possamos melhorar a casa onde vivemos. Afinal, essa casa foi nos dada por Deus, por Jesus, o amigo querido, e temos o dever de cuidar dela. Então, nós vamos encerrar o vídeo de hoje com essa reflexão, pensando nessa casa em que habitamos. Vamos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, por nos ter colocado aqui nesse ambiente maravilhoso com todos os recursos necessários para a nossa sobrevivência. Que possamos aprender a sermos melhores e cuidar melhor dessa casa que nos acolhe. Que assim seja. Até o próximo vídeo.